Lude, algumas coisas que a gente tem que considerar, e mais uma vez parabenizar você e o Leonan por isso, porque assim, se você está vendo a imagem do casal aí, primeiro porque foi um trabalho de investigação muito importante que a Lude fez, segundo, a rede social do marido da Natália está aberto. Então, era simples, era saber o nome dele, pesquisar nas redes sociais e você ia ter essa imagem. Então, assim, a Lude conseguiu fazer isso. O processo mais complicado era você saber qual era o nome. Soube o nome? Pesquisasse. Né? Vai indo, até que consegue chegar. Então, por isso que você está vendo a imagem aqui no nosso Cidade Alerta. Outra coisa, deixar muito claro para vocês, gente, muito claro mesmo. Todas as crianças que estão envolvidas nessa história, elas não têm nada a ver com o que aconteceu. Né? Elas são, se eu posso dizer assim, vítimas de toda uma divulgação em cima de atitudes que os pais tomaram. Então, acho que a gente tem que preservar, sim, né? O máximo possível. Como a Lude falou, né, ela tem um filho de outro relacionamento, ótimo, fiquem lá, tomara que dê tudo certo, que a criança seja feliz. Em um determinado momento ela vai precisar entender o que aconteceu e da mesma maneira, né, esse casal de gêmeos que você está vendo. Agora está pronta a reportagem da nossa Ludmila Osório, é o que você vai ver aqui no nosso Cidade Alerta. Põe no ar. É essa imagem que a mãe de Joaquim quer passar até o dia em que for a júri. Natália Ponte agora é mãe de um casal de gêmeos, de um novo relacionamento. A foto, feita na maternidade em setembro do ano passado, está na rede social do marido de Natália, Rodrigo Batista, que segura um dos bebês no colo. Nesta outra foto, também publicada nas redes sociais do pai, o menino e a menina, que hoje estão com 10 meses, aparecem juntos. Um dos poucos registros de Natália grávida dos gêmeos é esta foto num aniversário. Nossa equipe viajou até São Joaquim da Barra para saber como vive Natália 10 anos depois da morte do filho Joaquim. Os moradores da cidade de pouco mais de 45 mil habitantes não conseguem esquecer o caso que comoveu o país. Muito abalado, porque, no entanto, todo mundo achava que tinha sumido, né? Tinha sido morto. Ficou impactado, né? É uma situação difícil. Eu, como mãe, por exemplo, me coloco no lugar e me sentisse, a gente se sente horrível, né? É uma situação muito complicada e a gente não espera que um ser humano tenha a capacidade de fazer isso, né? Foi no apartamento dos pais, nesse prédio, na região central, que a mãe de Joaquim ficou após ser libertada da prisão. Hoje mudou de endereço para recomeçar a vida. Ela mora nesta casa com o filho de 10 anos que tem com Guilherme Longo, o casal de gêmeos e o marido. Na residência, fomos recebidos pela mãe de Natália. Oi. Dona Maria Cristina disse que naquele momento Natália não estava em casa. Começou falando da falta que Joaquim faz. Ele era a vida nossa. E eu não tenho ódio no meu coração, eu não quero nada. Eu não quero nem maldade, nem para quem fez isso, nada. É a primeira vez que a avó materna de Joaquim fala sobre o caso. Ela diz que está cuidando da filha Natália e dos netos. Agora eu estou cuidando dela, dos bebês dela. Eu não quero que nada aconteça com ela. A mãe de Natália se emociona ao falar do neto de 10 anos, filho de Guilherme Longo. Ele é um menino lindo. Ele é lindo. Ele é lindo, eu não quero que ele sofra. Segundo a mãe, Natália trocou a profissão de psicóloga pelo negócio do pai, esse centro automotivo onde o marido dela também trabalha. Divide a nova atividade com o cuidado com as crianças. Tá bem, trabalha junto com o pai dela. Ela anda com a cabeça dela erguida, porque ela é inocente. O advogado de Natália, Natan Castelo Branco, diz que não trata de assuntos pessoais com Natália. Desde o início do processo, eu tento entrar em contato com a Natália o mínimo possível, dado a situação que ela se encontra respondendo indevidamente a um processo, uma situação tão traumática como essa. Eu tento entrar em contato o mínimo possível, né? E assim tenho feito e continuo fazendo. Então, tive contato com ela nos últimos dias, mas tento sempre preservar a vida familiar dela, né? E não incomodá-la com questões que não sejam tão relevantes do processo. Só quando há realmente algo mais importante é que eu entro em contato com ela para que possa esclarecer eventuais dúvidas, né? Joaquim Ponte Marques tinha 3 anos quando desapareceu da casa em que a família morava em Ribeirão Preto, no dia 5 de novembro de 2013. O corpo foi encontrado 5 dias depois, boiando no Rio Pardo, em Barretos. Para a Polícia Civil, o padrasto matou Joaquim com uma alta dose de insulina. O menino era diabético e fazia tratamento com o uso do medicamento.
Ele jogou a criança em um córrego próximo à residência. Já Natália é acusada de ser omissa em relação à proteção do filho. Em 2017, 3 anos depois da morte de Joaquim, em entrevista à Record TV, Guilherme Longo confessou que matou o enteado com um golpe no pescoço. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele para fora e matei. Eu estrangulei ele sem... Eu não apertei a traqueia dele, né? Para não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele para ele desmaiasse sem dor. Depois dessa entrevista, Guilherme fugiu para a Espanha. Usou documentos falsos de um primo, foi preso em Barcelona e trazido de volta ao Brasil. Guilherme continua preso. Já a mãe conseguiu um habeas corpus e aguarda o julgamento do caso em liberdade. Nossa equipe esteve em São Joaquim da Barra por 2 dias. A impressão que fica depois de conversar com moradores é que, apesar de todo mundo saber da rotina de Natália Ponte, o caso é tratado com naturalidade. A nova vida da mãe de Joaquim não é segredo para ninguém. Eu já vi ela andando com as crianças, já vi ela na UPA, lá com o menininho lá do rapaz lá. Eu fui alugar uma casa, foi ela que foi abrir para mim ver a casa de um primo dela, mas ela tem vida normal mesmo. O julgamento de Natália ainda não tem data para acontecer. Enquanto isso, Natália não faz questão de esconder um novo relacionamento. Na rede social do marido, Rodrigo Batista, Natália aparece sorridente. A mãe quer que a filha seja inocentada. Ela é inocente. Nem nós que vivíamos na casa dele, eu nunca vimos nada que pudesse incriminar ele também. Que coisa, né, gente? Imagine pra avó, né? O primeiro julgamento do caso está marcado aí para começar no dia 16 de outubro no Fórum de Ribeirão Preto e pode durar até 11 dias. A Justiça decidiu que o júri do casal seja separado, restrito apenas a testemunhas e familiares, ou seja, não vai ser aberto para ninguém não, apenas os envolvidos mesmo. Essa informação saiu ontem à noite, a gente atualizando aqui para vocês.